Eu conheci o Cristiano Ronaldo. Uau, que legal, hein? Eu passei um treinamento pra ele, dei um treinamento pra ele. Mesmo? Trabalhei com muitos jogadores de futebol e eu trabalhei com o Douglas Costa também. Eu vou vencer e eu sou mal por isso? Eu quero o número 1, não aceito nada além disso e sou mal por isso? Pra você ser aprovado, você precisa passar pela prova. O não te leva mais pra frente, cara. Sim, com certeza. Então faz você evoluir muito mais. Isso em todas as áreas. Isso, cara, é uma coisa que eu ataco aqui todos os dias. Eu não aceito mediocridade. A gente podia estar 5-0 pra gente, ele gritava pra mim, tá 0-0, pra gente manter a mesma intensidade. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Expansão. Hoje eu trouxe um convidado aqui, o cara é fantástico. Nós vamos falar sobre alto desempenho, alta performance, sabe? Para que você possa aproveitar cada minuto aqui, já pega esse episódio, compartilhe com o teu time que precisa de alto desempenho, de alta performance, porque, sabe, alta performance e alto desempenho não é a pessoa motivada ou esforçada, é aquele que fica em número 1. Se você fica em número 2, você não tem alto desempenho, você não tem alta potencialidade. O alto desempenho é o cara que tem resultados concretos. Eu trouxe um cara aqui que vai explicar tudo sobre isso. Seja bem-vindo, Norton. Muito feliz com a tua presença aqui, meu. Obrigado pelo convite, fico feliz de estar aqui com vocês também. Vamos bater um papo super legal, proveitoso aí sobre disciplina, ser constante. Muito é isso bom. que leva a gente aos resultados. Você sabe que o Brasil tem poucas referências, cara. Isso me deixa pé da vida. Antes, a minha referência era Ayrton Senna. Então, eu olhava Ayrton Senna ser número 1, número 1, número 1. Você falava pra ele, falava assim, cara, você quer ser o número 1? Ele falou assim, o número 1 é a única coisa que importa. A gente perdeu um pouco disso. Eu chego nas escolas da minha filha, a professora falando assim, não estressa teu filho, o importante é competir. Então apaga a história da Serena Williams, apaga a história de pessoas com esse nível de preparo e vamos ser médio, vamos ser medíocre. Isso, cara, é uma coisa que eu ataco aqui todos os dias, eu não aceito mediocridade. Eu concordo com você. Eu costumo falar que essa geração está carente de referência, principalmente os jovens de hoje em dia, assim, você não tem muito para onde olhar, né? Você falou Ayrton Senna, que já faleceu 30 anos atrás. Nossa! 30 anos atrás. Continua sendo a nossa referência, né? Porque de lá para cá a gente não vê na música, você não vê, né? Então, o mercado de trabalho agora está aparecendo algumas pessoas e tem que ser uma luz ali para os jovens, né? Em todas as áreas. E igual você falou, né? O importante é competir, né? Então tirou aquela vontade de vencer, aquela vontade de enganar, então qualquer coisa tá bom. E assim, eu dou vários exemplos, né? Eu vi a última campanha da Nike, fantástica. Não sei se você assistiu essa campanha. Com o LeBron? Cara, animal. Tipo, eu vou vencer e eu sou mal por isso? Eu quero o número 1, não aceito nada além disso. E sou mal por isso? É muito boa a campanha, muito boa. Tá precisando resgatar, né? Um pouco disso. Os atletas, eu vejo ali como uma linha de frente, né? Porque todo mundo gosta de algum esporte, né? Então eles acabam sendo referências, então ali na sociedade, não só naquele esporte específico. Então é onde a primeira bandeira precisa vir. Uau! E me fala uma coisa, tem muitos aqui que te conhecem, outros não. Eu acho que tem tudo a ver esporte e tem tudo a ver negócios. Sim. As pessoas que estão ouvindo aqui, elas querem crescer seus negócios, elas querem prosperar, elas querem gerar mais emprego, elas querem realmente movimentar a economia, sabe? Mas eu vejo que falta muitas vezes a mentalidade do cara de alta performance. Se você é um cara de alta performance, só de eu acompanhar tuas redes sociais para nossa entrevista aqui, eu já fiquei cansado. Eu falei, cara, esse cara tem uma energia aqui que é sobrenatural, a energia que ele tem. Me fala uma coisa, Norton, da onde surgiu isso? Você foi estimulado pelo teu pai? Você acordou de manhã e falou assim, cara, eu vou fazer diferença no mundo, eu tinha facilidade em jogar bola, eu queria que você falasse lá na origem. Então, vou te contar desde o início. Meu pai, São Paulino roxo. Legal, sou São Paulino também. Então, ele me levava para os estádios com 2 anos de idade. Então, assim, meu pai foi um pai muito cedo, assim, com 20 anos, ele já tinha 2 filhos, né? Eu o segundo, minha irmã mais velha, depois eu. Então, sempre adorou futebol, já me levava, já me estimulava. Então, com 6 anos de idade, eu comecei a disputar um campeonato
E esse campeonato era de meninos com 9 anos, e eu tinha 6. E eu me destaquei nesse campeonato. E isso chamou a atenção de muitas pessoas, até porque 6 anos para 9 anos é uma diferença muito grande de tamanho físico, força, tudo. E quando eu estava com 8 anos de idade, o São Paulo me chamou para começar a jogar nas categorias de base do São Paulo. Então, eu passei... Campo? Qual a posição? Meio atacante. Legal. Então, dos 8 anos aos 18 anos, eu morei praticamente dentro do São Paulo ali, jogando nas categorias de base. No CT. Legal. E aí depois fui pro Palmeiras, aí depois fui pro Criciúma e fui rodando. Foi lá pro Sul? Fui lá pro Sul. Caramba, que história legal. Fui pro Comercial de Ribeirão Preto. Então, assim, quando eu parei realmente, eu tinha 24 anos. Né? E aí, quando eu falei, pô, vou seguir outra profissão, o mundo do futebol não é muito complicado, mas foi minha vida inteira. Então, assim, a minha educação foi dentro do esporte de alto rendimento. Porque como eu comecei com 6 anos já a disputar esses campeonatos, o futebol, para mim, ele não era uma diversão apenas, mas ele era uma competição. Então, era o tempo todo a pressão do meu pai, pressão ali do técnico, pressão das pessoas. E com 8 anos eu já entrei num time que todo mundo conhece, já nas categorias de base, ou seja, que te prepara para um dia você virar profissional, é pressão o tempo todo. Então, quantos milhares, milhões de meninos querem a tua vaga ali? Então, todos os dias no treino ali você tem que dar o máximo, o melhor. É competição até no treino, não é só no jogo. Então, isso criou uma mentalidade em mim sobre ser disciplinado e não só isso, você precisa ser constante naquilo que você faz, não apenas um pico de dedicação, depois você relaxa. Então, você tem que ser muito constante. Isso é uma coisa que o meu pai, principalmente, sempre pegou muito no meu pé. Eu tenho uma história que eu sempre conto, que eu jogando e quando o meu pai estava assistindo os jogos, e principalmente quando eu era criança, né, para ele formar minha mentalidade, o meu time fazia um gol, fazia 2 gols, 1-0, 2-0, eu olhava sempre pro meu pai na arquibancada. E meu pai, ele gritava de lá da arquibancada, ele gritava assim, ó, tá 0-0, tá 0-0. É porque o resultado positivo, ele é legal, mas ele pode te acomodar. Cara, demais. Né? Ele pode te acomodar. Então, então era curioso, porque no início eu não entendia. No início eu achava que meu pai estava bravo comigo. Porque eu marcava um gol, meu time marcava um gol, eu olhava para ele começava a gesticular de lá da torcida e começava a falar, eu falei, que meu pai tá bravo? Né? O que ele tá gritando dali? Aí eu chegava, ele falava assim, ó, tá 0-0. A gente podia estar 5-0 pra gente, ele gritava para mim, tá 0-0, pra gente manter a mesma intensidade. Muito legal, adorei. Né? Pra gente manter ali a constância. Né? E então... no início eu não entendia, mas isso foi criando uma mentalidade em mim dessa disciplina e de ser constante e você nunca achar que tá bom. Né? Existe uma diferença que eu e ele, a gente sempre conversou muito sobre você ser satisfeito, mas isso ser diferente de ser acomodado. Né? Eu preciso ter satisfação naquilo que eu faço, nas coisas que eu já conquistei. Eu preciso ter satisfação naquilo que Deus já me deu, né? A graça dele. Mas isso não pode virar algo que eu me acomode para eu não desejar mais. Eu não ter mais ambição, não ter mais foco. Né? Senão eu falei, estou satisfeito, então tá bom. Não, eu estou satisfeito que tem metade do copo aqui que tem água, mas eu estou olhando também para outra metade que eu quero encher. Né? Mas eu não vou desprezar o que eu já enchi. Né? Então, assim, isso me traz um estado de satisfação. Então, eu creio que o caminho da felicidade está no estado de satisfação. Muito bom. Né? Então, assim, o esporte ele foi me trazendo muito dessa mentalidade. E o esporte coletivo, eu cito muito que ele é muito importante. Mas calma aí. Por exemplo, você está falando, eu estou sentindo um sentimento de culpa. Vou te falar. Eu tenho uma filha de 5 anos, que é a Esther. E eu tenho uma filha de 3 anos, que é a Sara. E minha esposa está grávida do nosso 3º filho, que é um menino. Nunca senti tanta vontade na minha vida em ver um piu-piuzinho. Graças a Deus que Deus mandou um macho. E agora, porque as meninas são muito amorosas. Principalmente com o pai. Coisa mais linda do mundo. Agora eu vou ter um moleque para jogar bola. Legal. Mas
eu fico pensando, toda hora eu falo para minha esposa, Kelly, Kelly, a gente precisa botar ela no esporte, mas qual esporte colocar? Será que eu coloco no vôlei? Será que eu coloco no basquete? Será que eu coloco no tênis, que é individual? Porque eu preciso que ela tenha ali o senso de competitividade. Precisa ser agora. Então, eu estou aos 45 do segundo tempo para poder colocar ela no esporte. Me ajuda nessa. Eu vou te falar pela experiência que eu tenho dentro do esporte, eu vejo a grande importância de esportes coletivos na infância. Por quê? Porque ela já aprende desde de criança que as coisas não rodam só em torno dela e que ela depende de outras pessoas também para buscar um resultado. Por quê? Porque isso lá na frente, se ela não virar uma atleta e ela trabalhar numa empresa, ela vai saber trabalhar em time com mais facilidade. Ela vai saber... Se ela for uma empresária, ela vai saber lidar com os colaboradores. Gerir pessoas. Qual esporte, ser uma então? líder. Me dá uma dica. O vôlei, o basquete, o futebol, o que for coletivo. Luta, tênis, não? Eu não sou contra, tá? Eu acho muito importante, muito legal, mas para a gente desenvolver esse lado de trabalho em time, em saber gerir pessoas, em saber que as coisas não giram apenas em torno dela, é o coletivo. Tá bom. Eu sou mais dessa linha. Até porque, agora eu vou trazer um pouco para os dias atuais, né? Eu tenho um aplicativo. E por trás desse aplicativo eu tenho todo um time. Eu tenho um time de 26 pessoas. Uau, por trás grande, desse, então. por trás desse aplicativo. Eu também sou sócio do Estúdio Core e da Velocity, que a gente vende franquias, mas a sede, o nosso principal, a flagship, ela é minha. Então, a gente tem diversos colaboradores, diversos funcionários. E eu nunca tive uma experiência antes de ser empresário. Eu nunca tive na minha casa... alguém que foi empreendedor. Sempre foram pessoas que foram funcionários de alguma empresa. Mas eu bati muito a cabeça, continuo batendo muito a cabeça em vários pontos, né? Porque eu estou em constante aprendizado, mas o que me trouxe de vantagem para tudo isso que aconteceu na minha vida foi o esporte. Legal. Foi o esporte nessa de você ter que gerir pessoas. Em alguns times, em algumas épocas, eu fui capitão de time. Então, isso me forçou muito a saber lidar... No futebol? Então, saber lidar com todo tipo de pessoa. Então, as pessoas elas são diferentes, são as atitudes e temperamento, tudo. Então, o esporte me trouxe muito isso, que hoje eu lembro sempre na hora de aplicar dentro da empresa. Muito legal. E aí, você falando do esporte, eu vou dar uma cortada para uma outra coisa que você falou assim, ó, tem que ter desempenho, só que também tem que ter frequência e assim por diante. Eu cresci também no esporte. Eu sou de uma cidade chamada Ribeirão Pires. E a Ribeirão Pires, ele até o Mirim participava do DEF. Tá. Então, eu era volante. Participei contra o Corinthians, Sorocaba, São José. Joguei contra o Palmeiras, Portuguesa Santista. E o time era bom. A gente era ou o primeiro ou o segundo até o Mirim. Quando passava para o juvenil... o time não conseguia qualificar, dispersava e assim por diante. E eu tinha um grande problema ali no meu time. Qual que era o meu problema? Tinha um cara famoso, um cara muito famoso, que acredito que virou jogador profissional, tipo um Marcelinho Carioca na época do Corinthians. Ele era volante também. Qual o problema dele? Ele não era constante. Então, ia ter um jogo, Ribeirão Pires Futebol Clube contra São Paulo. Cara, a gente ia jogar contra o Palmeiras, ia jogar no CT do Palmeiras. Cara, era um jogo muito importante. A gente entrava para ganhar. Só que o time inteiro tinha sido treinado com o Marcelinho Carioca lá no volante. Chegava aos 45 do segundo, o técnico olhava no banco e falava, ele não tá, Dema, entra aí e você vai ser o volante. Aí eu pegava a carga de ser substituto. Eu pegava a carga de eu ser o cara que os caras olham para mim e falam, ele tem que fazer no mínimo o desempenho daquele cara. Tem jogos que a gente ganhava, tem jogos que a gente perdia. Mas eu fazia ali a minha vantagem sobre ele era a frequência, cara.
enquanto o cara ele era um astro, tinha talento, ele poderia unir o talento dele com a questão de assiduidade dele ali, né? Não sei qual é o melhor adjetivo para usar. É o esforçado e o talentoso, né? Mas eu tava lá. Só que eu sei que só o esforçado não ganha jogo. Você fala, eu sou esforçado pra caramba, beleza, qual é o teu lugar? Último. Sim, Pô, sim. eu não quero ser o último. Né? Então, traz um pouco sobre a questão de não só ser esforçado ou talentoso, mas a questão da frequência. Sim. O talento, se você não souber lidar com ele, eu acho ele perigosíssimo. Por quê? Porque o talento ele te acomoda. Eu sou talentoso, eu não preciso de treino. Né? A hora Romário, treinar para quê? A hora que eu quiser eu faço isso. Já sei o que fazer ou não? A hora que eu quiser eu faço isso, entendeu? Então você precisa se esforçar. Né? Então assim, o talento ele acaba sendo perigoso se você não souber lidar com ele. Né? E isso assim, aí já gera soberba e futuramente vai gerar queda. Então a gente vê tantos talentos desperdiçados pela falta do treinamento, pela falta da constância. A gente só é bom naquilo que a gente treina. Isso em qualquer área da vida. Isso pode ser no esporte, pode ser no ambiente de trabalho. Não tem alguém que é bom em algo se ele não treina aquilo. Muito bom. Então, o esforçado, ele acaba tendo um destaque, né, pela frequência, pela constância dele, né, porque ele acaba treinando aquilo. Então, tudo que a gente treina, a gente vai lapidando, a gente vai melhorando. Né? Então, por mais que aquela pessoa não nasceu para aquilo, né, mas tudo se aprende. Qualquer coisa. A máquina do ser humano, ela é perfeita. Tudo você consegue adaptar, você consegue educar. Lógico que algumas pessoas têm mais facilidades e outras têm mais dificuldade. Mas até a pessoa que tem dificuldade, ela tem um campo de aprendizado. Então, você bater na tecla em relação aos seus colaboradores, a galera que trabalha com você, né, que de você esquecer o talento e você quer ver o resultado no dia a dia do esforço, né, isso é fundamental, não só para a empresa, mas para o cara. Isso aí. Porque isso aí vai desenvolver habilidades nele que se ele não usar agora, daqui 10 anos ele vai usar, daqui 20 anos ele vai usar. Então, tem muitas coisas que a gente ignora hoje porque a gente pensa, eu não vou usar isso aqui para nada, mas daqui 5, 10, 15 anos você vai ver que é uma ferramenta fundamental. Eu vejo a trajetória da nossa vida como uma trajetória que a gente vai adquirindo ferramentas. E a gente vai colocando essa ferramenta sempre na nossa mochila. Um dia a gente vai se deparar com uma obra que a gente vai precisar da ferramenta X, Y, Z que estava na nossa mochila. Que há 5 anos atrás a gente adquiriu, que há 10 anos atrás a gente adquiriu. Muito bom. Né? Então, existe um filme que eu acho muito interessante. É um filme de comédia do Jim Carrey, mas eu acho que ele traz uma lição muito grande. É um filme que chama Sim, Senhor. Já assisti. Já assistiu? Então, é aquele filme que ele tem que falar sim para tudo, né? Então, ele vai falando sim para tudo e tem uma hora que ele tem que falar sim para aula de coreano, que oferecem para ele no meio da rua, um panfleto com aula de coreano. Ele, sim, porque ele não pode falar não. E ele vai para aula de coreano. E a cena final do filme, né, já jogando um spoiler, é um lugar precisando de um tradutor para coreano. E como ele falava assim e fez essas aulas de coreano, ele pega essa vaga. Então, assim, traz uma lição que tudo acaba sendo ferramentas, que agora para que eu vou precisar disso? Mas futuramente, né, vai ser uma ferramenta para você. Por que eu estou passando por esse momento na minha vida? Por que eu estou passando por essa dificuldade na minha vida? Às vezes a gente não entende, né? Mas uma hora esse quebra-cabeça vai se encaixar. Legal, muito bom, muito bom. Concordo. Hoje eu dei uma entrevista para o SBT ao vivo, era às 7h30 da manhã. E aí ele perguntou assim, você é a favor da faculdade ou não? Eu falei, claro que sou. Tem muita gente que fala assim, não, sou autodidata, não preciso de faculdade, etc. Mas na faculdade você aprende a trabalhar coletivamente. Você aprende a discutir com pessoas que não têm a mesma opinião que você. Sim. Você aprende coisas que você fala, para que eu vou usar isso? Mas, cara, você está desenvolvendo partes do teu cérebro que estariam intactas se você fosse igual a la carte. Só vou aprender isso. Com certeza. Então, você se desenvolve demais fazendo faculdade. E aí eu fui totalmente contrário à ideia do tipo, não, eu sou autoeducado. Acho legal, mas eu acho que tem que ser complementar. O período de faculdade é riquíssimo para você poder aprender. Com certeza. É tudo a preparação. Tudo faz parte de uma prova, né? Quando você está na educação infantil, na educação do ensino fundamental, ensino médio, faculdade, é tudo a preparação. Ou seja, para você ser aprovado, você precisa passar pela prova.
Boa. Você só é aprovado se você passou pela prova. Então, tudo isso é uma formação que a gente vai tendo para lá na frente a gente ter as ferramentas necessárias. Muito legal. Norton, e agora eu vou puxar para a nossa parte final. Eu vou querer falar de macroeconomia, vou querer falar de coração, vou querer falar de expansão de negócios. Vi que você já é um empreendedor nato, de sucesso, já fez o teu principal M&A aí, muito legal, vendeu a Velocity. Me fala uma coisa, o Trump ganhou as eleições. Sim. O que você achou do resultado? Maravilhoso. Muito bom, né? Muito bom. Gostei demais. Dá uma respirada, né? E está precisando disso. né? Eu vejo que não os Estados Unidos, o mundo está precisando disso e lógico que às vezes ele fala coisas que parece que às vezes o jeito, a maneira como falar, né, tem que tomar cuidado, mas a mensagem é essa e assim tá precisando de um cara de pulso firme. Muito bom. Ali. E eu acho que eu acho que vai ter um impacto forte no Brasil. As pessoas estão achando que não, mas vai ter. Eu acredito que nós vamos passar algumas dificuldades, sabia? Porque o Trump tem um posicionamento muito protecionista, natural. Você pode ver que com a vitória dele o dólar já foi lá para o alto, porque valoriza a moeda dólar em detrimento ao real. Aumenta a inflação e assim por diante. Então o empresariado brasileiro ele precisa se preparar para poder exportar para os Estados Unidos, porque vai receber em dólar. E eu espero que isso haja uma mudança significativa no governo nos próximos 2 anos. Torço que algum governo de direita entra no Brasil e faça uma parceria fantástica com um país desse. Eu também. Que sirva de exemplo para o Brasil. Isso, o Brasil acorde, não só o Brasil, né, outros países também que adotam outro tipo de política. Eu tenho uma teóloga e uma estudiosa que eu acompanho muito, tá? E ela falou que o Brasil tivemos muitas oportunidades históricas de nós sermos abençoados por outros países. Olha que legal. Então, os holandeses, eles aportaram em Natal, há muitos anos atrás. E ali em Natal houve guerra dos portugueses contra os holandeses, contra os índios e assim por diante. No final, os brasileiros expulsaram os holandeses. Só que não eram holandeses normais, eram judeus. Eram os holandeses que vieram ali de toda a linhagem de Israel, com os princípios e valores bíblicos. Tá? Só que eles foram expulsos. Então, os holandeses abandonaram o Nordeste, pegaram um navio e foram historicamente para uma cidade. Em 1500 e pouquinho, o nome da cidade é Nova York. E eles fundaram Nova York. Nova York ficou desse tamanho. Os judeus de Nova York, então, são os judeus holandeses que vieram para Natal e falaram assim, vamos construir disso a Nova Holanda, foram expulsos do Brasil. Os brasileiros expulsaram eles. E eles tiveram que sair daqui, pegaram o navio, foram direto para Nova York, pegou numa terra vazia lá, falou assim, vamos fazer de Nova York então a Nova Holanda, usando os princípios bíblicos. E ali em Nova York, você sabe o tamanho da cidade, né? E tudo mais. Ninguém está falando hoje Nova York com aquele partido democrata destruidor, mas o crescimento foi a principal capital do mundo e ainda é a principal capital do mundo, né? Então, eu acredito que o Paraíso só ganha quando ele faz aliança com pessoas melhores. É igual no esporte. Você vai andar com alguém, com o pinguço, ou você vai andar com alguém que... Começa a andar com gente magra, você vai ser magro. Sim. Começa a andar com gente próspera, você vai ser próspero. Cara, começa a andar com pessoas espiritualmente fortes, que você vai ser espiritualmente forte. Eu faço uma oração assim, Norton, que Deus me coloque mentores na área espiritual, na área física, na área emocional, na área do trabalho. Cara, eu estava esse final de semana com o Flávio Augusto. Cara, foi muito bom, aprendi demais. O cara é um monstro, vendeu o Orlando City. É um multibilionário, eu tenho que aprender com esse cara. Vou aprender com quem? Exatamente. A gente precisa, aquilo que a gente falou no início sobre referências, né? A gente tem que ter as nossas referências, andar com elas, procurar andar, adquirir o conhecimento, né, através delas, para que a gente possa melhorar cada vez mais, né? Senão, como você falou, a gente fica mediano, a gente fica medíocre. Se você pudesse escolher entre Messi,
Cristiano Ronaldo Messi. e Neymar. Por que um e por que não o outro? Eu vou te falar duas diferenças. Eu conheci o Cristiano Ronaldo. Uau, eu legal, hein? Eu passei um treinamento para ele, dei um treinamento com É ele. mesmo? Porque eu trabalhei com muitos jogadores de futebol e eu trabalhei com o Douglas Costa também. O Douglas Costa, quando ele estava na Juventus. E aí, Legal. quando ele estava na Juventus, ele treinava com o Cristiano Ronaldo, né? Ele jogava lá. Caramba, e aí que legal, eu tive a hein? oportunidade de conhecer ele, bati um papo com ele durante muito Presencialmente? tempo. Presencialmente. Fiquei um tempão conversando com ele. Aí a Caramba. gente fez um treino. E eu... só abrindo parênteses, no meu livro tem isso. Ele me falou algo que me marcou para sempre e resolvi colocar isso aí no livro. Na hora, pode parecer até arrogância, mas ele me falou um negócio. Eu perguntei para ele nesse bate-papo como que eram os treinamentos dele. E ele falou para mim que ele treinava 3 vezes por dia. Ele treinava de manhã na casa dele, de tarde na Juventus e à noite de novo na casa dele. E aí eu falei assim pra ele, pô, você treina bastante, né? Aí a resposta dele foi assim, não, eu treino o mínimo para ser o melhor. Ele me respondeu desse jeito. E isso me marcou muito na época, né? Porque assim, é aquela coisa da acomodação. O cara também já ganhou tudo e continua ali na alta performance, querendo o tempo todo. O cara é top. E para mim, as duas referências, Cara é top. Nessa disciplina, nessa constância, é o Messi e o Cristiano, porque os caras já ganharam tudo. O Messi tem 8 bolas de ouro, já tem agora a Copa do Mundo, já tem tudo, mas os caras estão lá. Todo jogo tá 0-0 ali para eles. A competitividade no tênis tem isso deles... também, vai? No tênis também tem isso. Djokovic, os caras, cara, toda hora tem, é zero. Sim, no Nadal. tênis tem isso. Mas eu sou muito fã do Messi como jogador. Para mim, ele é o melhor jogador. É mesmo? Para mim, ele é o melhor jogador da história. Você tá brincando? Assim, para mim, o Messi é um ET. Os números dele, tudo que ele ganhou, enfim. Eu já vi o Kaká dando um show de bola em cima do Messi, viu? Eu vou te provocar aqui. Sim. O Kaká é bom, viu, cara? Não, sim. O Kaká é um monstro. Eu sou padrinho de casamento do Kaká. Eu botaria o Kaká ali como um dos melhores jogadores do mundo da história. Mas eu vou te falar um negócio curioso do Cristiano e do Messi, que as pessoas às vezes não observam. O Kaká foi o melhor jogador do mundo em 2007. 2007. Tá. Quem foi o segundo e o terceiro em 2007? Foi Messi e Cristiano Ronaldo, em 2007. A gente está em 2024, 2023, o ano passado. Quem ganhou a bola de ouro? Foi o Messi. De 2007 até 2023, o Messi está concorrendo para ser o melhor do mundo. E isso é um negócio de outro planeta. Uma década, né? Mais que uma década. Porque a gente fala do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldo, do Kaká. Todos esses caras foram gigantescos. Mas eles tiveram o pico de 1, 2, 3 anos e parou. Porque isso é o normal do esporte de alto rendimento. Ainda mais o futebol. Você tem uma carreira muito curta. Então, assim, você tem aquele pico ali que você conseguiu naquele auge do teu ano, 2, 3 anos, mas os caras estão desde 2007 no auge. É um negócio isso absurdo. Então, o Messi, para mim, ele é um cara que nasceu com o dom, é um ET, e ele é um cara talentoso que treina. Já o Cristiano Ronaldo, para mim, ele é um exemplo de atleta. O Messi, para mim, é o melhor jogador do mundo. Para mim, o Cristiano é o melhor atleta do mundo. Porque o Cristiano Ronaldo, ele é disciplina e constância pura. É treino. Muito bom, animal. Entendeu? Para mim, essa é a grande diferença ali dos dois. Tá, e qual é um atleta para você referência no Brasil hoje que pode se aproximar dessas qualidades do Cristiano Ronaldo? Tem alguém que é... O Cristiano tem talento, cara. Falar que ele não tem talento é mentira. Sim. Ele tem talento, ele é um cara esforçado pra caramba, tem números estratosféricos e passa os tempos, eles continuam. Tem alguém no esporte brasileiro que você fala, cara, precisamos prestar atenção nisso. Porque eu me decepciono um pouco. Eu vou no surf e falo assim, não acredito que o cara parou já. Eu vou no tênis e eu falo assim, não acredito que ele não conseguiu. Eu vou na Fórmula 1, ontem... um brasileiro entrou na Fórmula 1 depois de, 8 anos sem entrar na Fórmula 1. Eu fico desesperado, eu falo assim, cara, desisti. Ontem eu estava com a Hortência. E aí eu pesquisei no chat GPT assim, eu fui no chat GPT, eu falei assim, o que aconteceu com o basquete brasileiro?
De 80 e 90 para cá, já era o basquete brasileiro, cara. Morreu com a Hortência, sabe? Verdade. Então é algo ali que me deixa falando, cara, eu não sei se precisa mudar a base, não sei se falta pessoas brilhantes, eu não sei se todo mundo no Brasil quer apenas abrir negócios, o esporte nunca foi um negócio legal. Eu fico vendo o filho do Vitor Belfort, que se Deus quiser, ele vai conseguir entrar vai ser draftado para quarterback. Então eu vejo um próximo Tom Brady ali, só que o desempenho dele de jiu-jitsu todo dia, vamos lá, vamos treinar, nananana. Mas, cara, é um em 210 milhões de habitantes. Infelizmente, a gente tem mais exemplos de talentos desperdiçados do que pessoas referências de ser constante ali. Eu vou te falar, para mim, o Neymar, ele tem mais talento que o Messi e o Cristiano Ronaldo. Ele tem um leque de jogadas absurdo. O Messi, ele vira de frente para você, você já sabe um pouco o que ele vai fazer, mas você não pega. O Cristiano Ronaldo também. O Neymar virar de frente para você, você não sabe se ele vai para a direita, para a esquerda, se ele vai te dar um chapéu, você não sabe. Então, assim, o Neymar, ele tem uma capacidade ali maior do que o dos dois, mas o que pecou o Neymar foi o esforço, foi a frequência, foi a constância, foi o extracampo. Então, infelizmente, tem esse exemplo que poderia ser mais, entendeu? A gente estava falando do Rafael Veiga. Eu acho o Rafael Veiga um exemplo, cara. Ele é um cara fora da curva. Eu acho que a mídia não gosta muito dele. Eu não sei. Cara, é impossível ele não estar... na seleção, coisa desse tipo, sabe? Porque o nível de preparo... Cara, eu falei alguns minutos com ele em casa, e as palavras dele pareciam o Cristiano Ronaldo falando, cara. Sim. Não, até na pelada o cara levava a sério a pelada para poder ganhar a pelada, sabe? Então eu vejo uma postura dele nesse sentido. Eu não sei se também tem a ver com sorte. Sim. Ele é muito esforçado mesmo, o Rafael. Então, ele é muito centrado. Eu conheço bem o extracampo dele. Então, ele é um cara que dorme cedo, come tudo direitinho, entendeu? Ele é muito família. Então, isso ajuda muito o cara a ter foco, né? Então, referências... E também que a gente vai falar do futebol aqui no Brasil seria também o Kaká. O Kaká, né? Mas assim, que já parou de jogar, mas... Na atualidade, alguém que você pode indicar? Cara, eu vou te falar que tá difícil, tá né? difícil. Uma pena, né? Uma pena. Eu, às vezes, eu fico pensando o quanto que a rede social, ela tirou foco das pessoas em várias áreas. É uma excelente ferramenta, mas ela também é um caminho que te distrai muito. E isso eu vejo muito no esporte. O Brasil, quando começou a cair, a seleção brasileira, o futebol em si, foi desde quando virou o boom da rede social, do Instagram. Concordo. É um câncer. Então, assim, te distrai muito. Então, às vezes, o cara não é nem tão talentoso, mas ele está preso ali na rede social. E todas essas tuas habilidades, Norton, a tua visão e tudo mais, te ajudou você a ser um empresário de sucesso, certo? Sim. E aí o teu primeiro negócio, além dos negócios digitais que você tem, depois você vai falar um pouco, foi a Velocity? Eu tive primeiro o negócio digital. Tá. Né? Só para você entender um pouco assim, a minha trajetória. Eu parei de jogar futebol muito cedo, parei com 24 anos. E aí eu não sabia o que fazer da vida. Falei, eu fiz isso minha vida inteira, eu sirvo mais para quê? Entendeu? Não fui estimulado a outra coisa. Né? E aí eu falei, vou fazer educação física, porque educação física, eu lembrava da época de escola que o professor jogava bola, a gente ficava jogando bola na aula de educação física. Eu falei, vou fazer educação física que eu vou continuar jogando bola. E quando eu cheguei na faculdade, eu vi que era totalmente diferente, eu vi um mundo totalmente diferente. Mas como eu cresci no futebol, eu cresci com muitos jogadores que viraram meus amigos, e o Kaká, sou amigo de infância, tudo. Então, são pessoas que me apoiaram quando eu fui fazer faculdade de educação física, né? Então, assim, quando você se formar, vem trabalhar com a gente. Então, isso acabou abrindo algumas portas. Então, eu trabalhei com o Kaká durante muito tempo, lá em Orlando, lá com ele também, até ele se aposentar. Quando o Kaká se aposentou, e eu trabalhava só com
esporte de alto rendimento, só com atleta. E aí eu resolvi, quando eu voltei para o Brasil, né, que eu estava lá na Flórida, voltei para o Brasil e falei, pô, eu preciso atender outros tipos de pessoas, não só os atletas de alto rendimento. E comecei a atender aula de personal trainer, normal, né? Mas eu vi que não tinha muito para onde eu crescer, porque personal trainer você vende hora, e tudo que você vende hora chega um momento que não tem mais para onde você crescer, você não tem mais hora para vender. Aí montei meu time, né, também de personal, tudo, mas aí as pessoas às vezes elas querem fazer aula com você, aí eu tinha essa dificuldade. Aí fiz consultoria online, aí também chegou uma hora que eu não conseguia mais atender de consultoria online. E aí eu fiz um aplicativo em 2017 para 2018, foi o meu primeiro aplicativo. Deixei 1 ano ele no ar, era treinos gravados, mas tinha muito erro de sistema, era a primeira coisa que eu estava fazendo, estava arriscando um mundo que eu não conhecia. E aí eu resolvi tirar do ar. Falei, pô, deixa eu tirar do ar, deixa eu consertar o que eu preciso consertar nele. Eu vi o que deu certo, o que não deu e o que deu errado. Então, já vi o que a galera compra, o que eles não compram. Então, foi uma escola ali para mim, né? Tanto que eu falo, pô, será que fracassou esse aplicativo? Não, na verdade, o fracasso, ele não é o oposto do sucesso. O fracasso, ele faz parte do sucesso. Boa. Na reta do sucesso vai existir o fracasso ali. Não existe ninguém de sucesso que não teve fracasso. Não existe ninguém de sucesso que é indisciplinado, que é inconstante, em nenhuma área da nossa vida. Né? Então eu encarei isso como uma escola. Aí continuei minha vida dando minhas aulas e aí eu planejei relançar um aplicativo lá por 2022. Mas quando chegou 2020 e veio o cenário da pandemia, isso acelerou o processo e eu comecei a fazer treinos ao vivo. Ali, né? No Instagram? No Instagram. Mas qual que foi o lance? Eu comecei a fazer os treinos ao vivo antes da pandemia estourar. Legal. Por quê? Porque eu tinha uma consultoria online, como eu te falei, e eu atendia pessoas do mundo inteiro nessa consultoria online. Em janeiro, quando virou o ano, em janeiro de 2020, muitas pessoas da minha consultoria online da Europa começou a pedir para eu mudar o treino deles, para eles fazerem em casa, porque as academias nos países deles estavam sendo fechadas. E 1, 2, 3, 4, um monte de gente me mandando essa mensagem. Aí eu falei, pô, o que está acontecendo que está acontecendo isso em todos os lugares e ninguém fala nada aqui? Vou me preparar. Ninguém falava de pandemia aqui no Brasil. Eu acho que tem, lógico, os seus interesses, carnaval, tudo, né? Então, e aí eu abri o Studio Core em dezembro de 2019. Um mês depois já estavam falando de pandemia. E aí eu falei, putz, acabei de abrir uma academia, o que eu vou fazer agora, né? Vai falir, vai quebrar? Como que eu vou manter meus alunos? E aí eu comecei a pensar em algum produto online para que se algo chegasse no Brasil, eu já estava preparado. Isso em janeiro. Então, assim, aí eu comecei a pensar, pô, o Instagram tem uma opção de live. Ninguém usava essa opção de live antes da pandemia. Você não via a live ali. Quando alguém apertava, era sem querer. E aí eu falei, pô, será que se eu fizer treino ao vivo com as pessoas vai dar certo? E eu comecei a fazer umas enquetes no Instagram. Né? E aí o pessoal, pô, legal, não, vamos fazer. Aí eu falei, segunda-feira, tal dia eu vou fazer uma live. E aí eu abri a live para passar um treino. E nessa primeira live já tinha praticamente 1.000 pessoas. Caramba! Ali. Porque acho que era novidade, o pessoal ficava apertando ali para ver o que é isso aqui, o que esse cara vai fazer. E aí o pessoal depois gostou e falou, não, faz amanhã também. Não, faz amanhã também. Aí eu, tá bom, vou fazer amanhã também. Mesmo horário, 8 horas da noite. E nisso você não estava vendendo nada? Não estava vendendo nada. Aí, vou fazer. Aí começou a chegar o negócio de pandemia no Brasil. Quando chegou o lockdown no Brasil, as academias tudo teve que fechar, todo mundo lembrou que tinha um cara maluco fazendo treino ao vivo. Aí todo mundo correu para o meu Instagram. E aí que foi onde deu um boom. Mas aí o que eu fiz? Eu não pensava num negócio ainda. Eu fiz live durante o ano de 2020 inteiro, todos os dias, não pulei nenhum dia, todos os dias, 8 horas da noite, de graça. Eu fiz totalmente gratuito. Então, isso fidelizou muito as pessoas. Num momento de desespero, né? Tanto as pessoas treinando tanto por um objetivo físico, mas principalmente até por uma válvula de escape, né? Alimentalmente. E aí, dia 1º de junho, eu falei que ia ser a última live que eu ia fazer. Até porque quando falaram quarentena, eu, na minha inocência, eu achei que quarentena eram 40 dias.
Então eu falei, pô, a pandemia vai ser uma quarentena. Então eu vou fazer live por 40 dias. E eu fui fazendo. Quando foi chegar dia 1º de junho, eu falei, pessoal, vou fazer até dia 1º de junho, depois vou parar, né? Aí todo mundo, não para. E minhas lives dava 4, 5, 6 mil pessoas na live, caramba, assim, simultaneamente ali. E aí o pessoal me mandou uma matéria, me pilhou de uma academia na Austrália que fez uma live de treino que deu 27 mil pessoas nessa live. E o pessoal começou a me pilhar e aí eu brinquei numa live. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, dia 1º de junho vai ser a minha última live, mas se entrar mais do que 27 mil pessoas na minha live, eu faço até o final do ano sem parar. Eu falei assim. E aí, pô, eu não conhecia nada de tráfego pago, nada. Então, assim, foi tudo orgânico. Aí o pessoal mandando um pro outro, chamando, não sei o quê. Dia 1º de junho eu abri minha live deu 30.700 pessoas. Teve que pagar a promessa. Aí eu ficava feliz e ao mesmo tempo eu pensava na promessa que eu fiz. Mas enfim, nessa live me deu um clique que pode sair um produto daí. Eu falei assim, pô, se entrou 30 mil pessoas aqui, ao vivo, simultaneamente, pô, eu tenho que sair um negócio disso. E aí, quando foi virar 2021, aí eu lancei um Instagram privado, em que as pessoas pagavam uma mensalidade para estar lá dentro. E aí depois eu falei, não, eu não posso ficar preso ao Instagram, né? Como se fosse você... Vou criar minha plataforma. É como se você morar numa casa alugada. Se o Instagram amanhã mudar as regras, não tem mais... Concordo. Sabe, live, não sei o quê. E aí eu fiz a minha plataforma, fiz o meu aplicativo. Muito bom. E aí, hoje você tem quantos alunos? Hoje tem 14 mil assinantes ali. Caramba, é bastante. E existem planos diferentes? Ou não? Tem trimestral, tem semestral, tem anual. Ele tem acesso a todos os treinos? Tem, mas a gente tem alguns planos que, como eu tenho um time ali, tem outros professores, às vezes você pode assinar só o plano de Pilates, se você quiser. Você pode assinar o plano que você tem acesso a todo o aplicativo, ou às vezes de algum professor específico, a gente também tem isso. Muito legal. E como que saiu disso para a Velocity? Não, aí não tem muito a ligação ali. A Velocity, o Core, né? A gente inaugurou em dezembro de 2019, dia 5 de dezembro de 2019. E em 2020, que aí veio a pandemia, e eu nem pensava, né, que essas lives poderiam se tornar um produto digital. Né? E então surgiu antes esse convite da Velocity. A Velocity sempre foi uma academia de bicicleta, né? Tipo como se fosse aula de spinning. E eles queriam fazer treinamento. Muito legal. Eles queriam fazer ali treinamento funcional também. Né? E eles me chamaram para poder idealizar essas aulas, né? Como é que seria. E eles me apresentaram um modelo de negócio. E aí esse modelo de negócio eu analisei ele bem e eu treinei durante muito tempo o Sorocaba, da dupla Fernando Sorocaba. Legal. E o Sorocaba, na época, ele era Shark Tank, tudo. E aí eu falei, Sorocaba, preciso conversar com você sobre um negócio. E aí eu mostrei para ele. E ele, na época, ele me ajudou muito. Ele falou assim, olha, faz uma outra contraproposta, pede isso, porque nesse modelo pode acontecer isso. Ele me deu uma orientação bem legal. E aí eu fiz uma contraproposta para eles, e aí eles aceitaram, e aí a gente fez negócio. E agora a Velocity foi vendida? A gente vendeu para o Grupo Smart. Que legal. E aí você ficou rico? Tamo bem. Ô, produção, passa meu Pix aqui pro Norton aqui, ó. Muito bom. E o que você vai fazer de futuro? Eu quero continuar expandindo o aplicativo. Eu quero levar ele para os Estados Unidos. É um outro passo que eu tenho para poder pegar o público, não só americano, né, mas aulas em inglês, poder pegar isso mundo. Eu quero fazer um outro também produto, um outro aplicativo que eu quero unir atividade física com ação social. Então, é um aplicativo em que os seus treinos vão estar ajudando causas sociais. Legal. Esse é meu plano a curto prazo profissionalmente, né? Muito bom. Então, que eu tenho. E fazer outra investida em academias, alguma coisa do tipo? O contrato não permite? Por enquanto não permite, mas é algo que eu não descarto também. Você sabe que aqui, como CEO da Goshen Land, eu faço muita consultoria para a área, inclusive, do esporte. Legal. E assim por diante. Estou indo semana que vem para Orlando, que tem uma empresa grande lá que está vindo para o Brasil. Então, eu que estou fazendo essa intermediação nesse momento, né? Sim.
Mas é empresa de produtos relacionados à saúde. Ah, tá. Tá? Não necessariamente uma academia nem nada disso. Mas eu estudo demais o mercado. Acabamos de fazer uma marca de esporte igual a Track and Field. Legal. O Brasil é um mercado ainda muito azul para qualquer tipo de coisa relacionada a... Olha a quantidade de academias que a Pano Bianco tem. Sim. Olha a quantidade de Smart Fit que existe e assim por diante. Então, existe muita oportunidade. Eu vou te dar um dado. 4% da população brasileira, eu estou arredondando, hein? 4% da população brasileira está matriculada numa academia. Matriculado não quer dizer que vai. Muita gente é matriculada e paga a academia e não vai. Então, eu jogo isso pela metade. 2% da população brasileira frequenta a academia. A gente ainda tem um mar de 96%. Absurdo. Muito grande aí para poder explorar, sabe? Tanto no online quanto no físico e toda a área da saúde, do esporte. Animal. Nesse decorrer de consultoria, eu sei que a tua namorada é uma mulher famosa do skate. Tinha um modelo de negócio muito interessante. Vou deixar aqui uma pulga na tua orelha. Nesse decorrer meu de consultor, de estar em palestras e assim por diante, eu conheci um grupo de investimento que grupos de investidores, empresários, que eles estavam tentando vingar um projeto de skate nos shoppings e um projeto de skate para os colégios. Porque o que acontece? A geração Z mudou. A geração Z talvez ela não queira fazer vôlei, basquete, futebol e handball na escola. Então, alguns colégios focados no público A e B começaram a falar, cara, você tem como formar professores e fazer a tua franquia de skate dentro da minha escola? Eu te dou todos os clientes. Você só vem dar aula de skate. E é um mercadão. E aí a pessoa começou a abrir 1, 2, 3, eu acho que faltou capital para continuar. E os shoppings também, eles, ao invés de fazer patinação no gelo, estão começando a pedir que tenha skate. Que legal. Porque, talvez pela influência da tua namorada, mas também a nossa skatista da Raíssa, que é fantástica. Sim. E assim por diante. E isso é um negócio de que existe uma oportunidade absurda no Brasil. Sim. Porque o cara fala, pô, a competição é absurda. Eu coloco meu filho aonde? No Porto Seguro, no Etapa, etc. Cara, ali tem aula de skate. Não, com certeza. E é uma coisa que eu sempre converso com ela, porque você não acha mais, hoje em dia, praça, lugares para alguém que quer andar de skate, alguém que quer treinar, alguém que quer, sabe, eu quero virar skatista, onde que eu vou? Você não tem muito para onde ir. Aí você vai para a rua, entendeu? Então você não tem muita infraestrutura ali para poder ensinar, sabe? Então é algo que realmente é carente. É um mercado. Você fala para a tua namorada, se ela quiser montar um modelo de negócio, conta comigo que eu monto para ela. Tá bom. A gente tem que ir para o final. Eu queria que eu tenho algumas perguntas finais para te falar, mas eu queria que você deixasse um pouco teu Instagram, teu YouTube, teu livro, como que as pessoas conectam com você, porque esse podcast vai bombar, cara. Você vai ver que empresários vão falar, cara, como eu consumo. Eu adoraria que o Norton tivesse uma mentoria anual para empresários. E nessa mentoria anual para empresários, ele entregasse, iam ser poucos, tipo 50 empresários, onde os caras iam pagar por isso, mas o Norton teria ali o acompanhamento em grupo, para não ser individual, desses 50 empresários para trabalhar a mente, corpo, nutricionista, nutrólogo, etc. Um negócio assim, cara, que fala, cara, eu não quero você como personal trainer porque eu sei que você não tem tempo. Mas esses 50 empresários juntos andando com encontros online e um encontro presencial por mês em algum lugar, tipo Parque de Ibirapuera, uma vez lá na Central Park nos Estados Unidos, etc. Daria para ser um negócio animal de receita e você ajudar empresários que querem ser master em alta performance, sabe? Você tá me dando uma ideia ou fazer um convite? As duas coisas. Então vamos, negócio fechado. Muito bom. Eu tenho consultoria para profissionais de educação física. Eu lanço 2 turmas por ano dessa consultoria, mas abrir isso para todos os empresários seria fantástico. Você falou no Central Park. O ano passado eu fiz um aulão com uma mini palestra no Central Park. O ano passado eu fiz. Então, animal. é algo Sabe por que eu estou olhando? Eu tenho mentoria. Eu sou consultor, mas os empresários chegam para mim e falam assim, Dema, me dá a mentoria. Eu falo, cara, só se for em grupo.
Aham. Porque eu não, o individual não tenho tempo. Eu não quero vender minha hora. Então, eu faço 6 encontros anuais. Legal. Só que, cara, no decorrer disso, se o cara precisa de ajuda de marketing, o meu time de marketing dá o suporte. Se ele precisa de vendas, ele dá o suporte. Eu sinto, como empresário, a necessidade de ter alguém que fala, ó, é essa a suplementação que você vai tomar porque você vai passar com o nutrólogo que é do meu time. É essa alimentação que você vai tomar porque você vai passar com o nutricionista que é do meu time. É esse tipo de livro que você vai ler. É esse tipo de sono que você vai tomar. É esse tipo de remédio que você vai tomar, ou vitamina, ou sais minerais, ou sei lá, até hormônio. Eu não entendo muito o significado. Todo tipo de consumo, né? Tudo é semente, né? Quais são as sementes que a gente planta? Então, você... Eu queria um Nuno Cobra. Sim. Para os empresários. E não tem. Não tem. Os caras, não, entra online. Quem entra online, cara? Eu prefiro pagar. Eu vou trabalhar com um empresário com uma qualificação um pouco que tenha condições de fazer isso. Mas, cara, eu quero a Dibs da vida, cara, sendo criados ali, porque a gente tem que estar com mente, corpo, né? E quanto mais eu prospero, mais eu gero emprego, mais eu ajudo as pessoas. Com certeza. Mais eu coloco uma cultura. Isso deveria ser algo que você deveria lançar, cara. Alguma coisa desse tipo. Vamos fazer. Eu tenho, então, a focada em professores de educação física, né? Mas abrir isso seria fantástico. Animal, o empresário precisa, cara. Eu tava com 2 empresários de Alphaville e eu falei, cara, o que se a gente fizesse um programa novo, a gente busca um cara top, blá, 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 mas, cara, ele não vai ter tempo, não precisa ser todos os dias. Sim. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, sei lá, escolhe, coloca as metas de desafio, nós vamos correr 10 quilômetros na Disney, sei lá, nós vamos fazer tanto de musculação, todo mundo, cara, como se fosse um reality show com 50 empresários para alta performance. Eu acho que isso daria dinheiro, recursos e seria algo que a pessoa... Cara, só tem 50 vagas. Ano que vem eu libero. Se eu separar... E é um valor alto. Sim. É um valor o network, né? Para eles também. Network, animal. Eu acho que isso é um grande produto. Eu já dei ideia para um cara lá, mas ele não fez. Sim. Tô dando ideia para você. Vamos montar isso junto. Vamos sim. E eu serei o aluno. Ok. Não, e palestrante também. Muito bom. Eu quero também que você dê uma palestra para os meus empresários. Bora, vamos. 2 compromissos aqui, tá? Um é ele trazer a namorada dele aqui. Gosto dele, mas eu gostei mais da namorada. Número 2, queria muito que o Norton desse uma palestra para o meu grupo de empresários. Eles vão adorar falar com você. Você é realmente diferenciado, cara. Isso aí tá muito guardado aí, cara. Você precisa ir para o mundo dos empresários. Os empresários precisam conhecer mais você. Obrigado, muito inspirador, cara, o que você fala. É muito inspirador. Eu tô aqui com a minha cabeça... Eu gosto muito de dar palestra. Legal. Porque eu mostro um cenário diferente do que normalmente os palestrantes de negócio mostram. Eu mostro o quê? Que tudo que eu planejei na minha vida, tudo, não aconteceu. Eu mostro isso, que tudo que eu planejei na minha vida não aconteceu. Pô, esse cara então é um frustrado. Não, calma. Mas tudo que aconteceu na minha vida é tão maravilhoso que eu nem conseguiria imaginar também. Uau. Mas por quê? Mas porque eu fui aproveitando as oportunidades que elas foram aparecendo. Então, as quedas que eu tive na minha vida, elas me trouxeram muitas informações. As vitórias, elas são maravilhosas, mas elas não te trazem tantas informações quanto as derrotas e os fracassos. Por quê? Porque as derrotas, elas me mostraram as portas que eu não deveria mais entrar. Boa. Então, quanto mais opções na vida a gente tem, em qualquer área, mais perdido a gente fica. Né? Então, as derrotas, elas foram diminuindo algumas opções, ou seja, elas foram fechando algumas portas. Então, elas foram me movendo mais para o alvo. Muito bom. Concordo. Então, o não te leva mais para frente, cara. Sim, com certeza. Então, faz você evoluir muito mais. Isso em todas as áreas. Então, as coisas que aconteceram na minha vida, eu vejo muito a mão de Deus, o plano de Deus, né? Porque é aquilo. O plano que eu tinha, Deus riscou e puxou o dele. Falou, não, calma aí, é o meu plano, não é o seu. Então, muito bom. Mas porque eu fui aproveitando as oportunidades que foram aparecendo. Que legal. E o teu livro está disponível nas livrarias? Tá na Amazon principalmente. Se a pessoa entrar lá no Google, ele escreve o quê? Se colocar livro do Norton Mello, legal. Já acha. Entendeu? Muito bom. E a tua rede social? Norton Mello também, @Norton Mello. Mello com 2 L's. Boa, legal. Tem YouTube também? Tem, mas eu não uso. Não uso. O teu é Instagram? É Instagram. A tua plataforma? Que tá eu tenho o meu aplicativo chama ETN. 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 Legal, muito bom, muito bom. Adorei aqui o bate-papo contigo, meu. Pô, obrigado Pena demais. que acabou, mas você tá me devendo, hein? Eu quero que você palestra para os meus empresários. Eles precisam ter essa aqui, cara. Você marca um dia, vai ser excelente. Vamos, quando quiser. Legal.
Muito bom. Que Deus te abençoe, cara. Amém. Você Adorei também. aí o bate-papo. Eu peço que Deus continue te usando, que você aumente teu impacto. Se eu puder declarar sobre a tua vida, eu declaro uma porta de aceleração nos negócios, uma porta de aceleração sobre o impacto da saúde das pessoas. Você é instrumento de Deus para que as pessoas possam ter melhor qualidade de vida, para que elas possam viver mais e melhor e serem mais usadas por Deus. Então, Amém. declaro Obrigado. isso, que 2025 será uma aceleração tão grande que Deus vai ter que colocar mais pessoas no teu caminho para te ajudar você a continuar seguindo isso. Amém, amém. Eu creio. Tem uma frase que a gente fala aqui que é: ficar pequeno dá muito trabalho. É verdade. Muito boa. Muito bom. Então, você que acompanhou esse episódio, compartilhe com todo mundo que precisa ter alto desempenho. Eu tenho certeza que vocês gostaram. E até o próximo Papo de Expansão. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.